Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Jaciara Marques e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês a história do Astro Insight 77, esse nosso cantinho de autoconhecimento, de descobertas maravilhosas. E falar um pouquinho do Astro Insight 77 é passar um pouquinho pela minha história, pela minha caminhada. E eu confesso a vocês que eu precisei de um tempo para entender que eu precisava dividir um pouco tudo isso e o quanto isso me faz bem em dividir com vocês e tudo mais. Eu sou Mariana, com ascendente Leão, vocês imaginam, e com um Saturno em cima do meu ascendente. Então, já deu para perceber que essa coisa do estar sempre aprendendo, estar sempre buscando, é uma necessidade, né, da minha mandala, da minha missão nessa dimensão. Como eu costumo dizer nos meus vídeos, né, a astrologia ela não nos determina, essa é uma máxima da astrologia, mas ela nos dá os caminhos, nos dá os sinais. E esses sinais, eles começaram muito cedo na minha vida, né? Eu fui uma menina de uma comunidade onde precisei, durante muito tempo, batalhar pela minha vida e tudo mais. E recentemente me veio uma memória muito forte de tudo isso. Eu me lembro que ainda criança, eu corria, meu pai comprava o jornal aos domingos, o jornal físico, e eu corria para a sessão de horóscopo. Ainda muito pequena, eu não entendia, não sabia o que era astrologia, mas me fascinava ler aquelas linhas e perceber que, de alguma forma, aquilo se conectava a tudo que me acontecia dentro de uma linha do tempo. E aí depois eu fui ficando adolescente, entrei na fase das revistas físicas também e buscava nas revistas muito esse conhecimento. E é engraçado porque há muito eu não lembrava disso. Há muito. Isso não veio na minha cabeça. E aí, recentemente, assistindo um vídeo de uma mentora espiritual minha, ela disse assim: Você está resgatando algo muito antigo em você, da tua natureza. E eu entendi no primeiro momento essa afirmação como talvez resgatando algo da minha ancestralidade, né? Da minha bisavó, da minha avó, que tem uma conexão espiritual muito grande, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Minha avó materna. Mas aí depois não, depois eu comecei a entender que essa conexão ela estava vindo dessa minha etapa da vida, desde a minha infância ali, onde eu já me conectava com os astros de uma maneira muito curiosa, né? E aí as coisas começam a fazer muito sentido na cabeça da gente, né? Bom, ali perto dos 42 anos, eu fui tomada por um turbilhão de sentimentos, né? Uma necessidade de conexão com algo maior, percebendo que muitas coisas que eu trouxe ao longo da minha vida elas já tinham perdido seu sentido, elas foram importantes. E a elas toda a minha gratidão, toda a minha reverência, porque foram essas possibilidades, essas pessoas, essas conexões, tudo isso que me trouxe até aqui, né? Mas as coisas começaram a perder o sentido ali. E foi aí que eu me reconectei com a astrologia. Eu me lembro muito bem desse dia, eu estava em casa e aí uma amiga me manda um vídeo, uma amiga que trabalha com espiritualidade, me manda um vídeo dizendo assim, amiga, dá uma olhada nesse vídeo e tal. E era o professor, um querido, e professor Carlos Armite, né? Professor Carlos Armite, do canal Astrologia Sistêmica no YouTube, que inclusive esse ano está fazendo 10 anos, né, o canal. E ele falava muito sobre um novo momento que a gente ia viver. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, porque parecia que tudo aquilo que estava acontecendo, né,
no mundo, estava acontecendo dentro de mim, né? E hoje eu percebo muito bem essa conexão do macrocosmo com o microcosmo, né? Mas até então, naquela época, eu não tinha essa percepção, não tinha essa conexão. Eu só sabia que, de alguma forma, aquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo dentro de mim também estava acontecendo no externo. E foi isso, foi um turbilhão. Eu me desconectei de muitas coisas, de pessoas, de cenários, de situações. A minha vida passou a viver um momento de muita desconstrução, né? E aí é óbvio, para que a gente construa coisas novas, às vezes na vida a gente precisa desconstruir muita coisa. E essa desconstrução, ela começa dentro de nós, mas depois ela externaliza, ela transborda. E assim foi. Então, todo esse processo acontecendo, e paralelo a tudo isso, aconteceu também a minha vida normal, como mãe, como profissional, tudo ao mesmo tempo. Então, vocês imaginam, assim, um turbilhão de coisas. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, através desse reencontro com a astrologia, e que depois eu me reencontrei com outras dinâmicas, como o tarô e outras dinâmicas na minha vida, eu senti a necessidade de, mais uma vez, externalizar aquilo que estava acontecendo e está acontecendo dentro de mim. Essa transformação que acontece conosco todos os dias, essa vontade de externalizar. E isso veio de uma jornada, eu estou falando aí minimamente de uns 5 anos de jornada, né? Nesse reencontro, estudando, né? Fiz diversos cursos de astrologia, fiz diversos cursos de tarô e de outras dinâmicas espirituais para entender que também estava chegando a hora de compartilhar um pouco com vocês tudo isso que eu vivi, estou vivendo, estou construindo ao longo da minha jornada. E aí nasce o Astro Insight, com essa perspectiva, uma perspectiva não determinista, mas uma perspectiva de autoconhecimento, de busca, de encontro. É aí que nasce o Astro Insight, com essa procura por esse desconhecido e, ao mesmo tempo, com essa vontade de trazer reflexões, pontos de atenção para que a gente comece, assim como eu estou nessa jornada, e eu sei que muita gente está, para que a gente comece a se conectar. Ao longo desses 5 anos que eu venho nessa descoberta, eu tive o prazer de ter do meu lado, muitas vezes fisicamente, muitas vezes espiritualmente, e através das redes, né? Muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas. Pessoas que, inclusive, eu anseio um dia encontrar, abraçar, agradecer. Mas se não for possível nesse mundo, que sai em outros momentos, né? E eu acho que é isso que me impulsiona hoje, da mesma maneira como em algum momento eu iniciei esse despertar, iniciei essa jornada e fui tão apoiada, tão amparada, tão ajudada por outras pessoas. Eu quero, de alguma forma, devolver para o universo tudo isso que eu recebi. E eu entendo hoje que a melhor forma de fazer isso é também sendo suporte e sendo apoio para outras pessoas. E essa é a missão do Astro Insight, é sermos luz, jornada, caminho, apoio para todo mundo. Então, aqui vocês vão encontrar conteúdos de autoconhecimento, de busca, de jornada, e a gente segue, né? Eu sou uma pessoa que na minha vida profissional, inclusive, eu sou muito planejada. As minhas coisas são muito planejadas. E eu vinha, de uma certa maneira, planejando, né, o Astro Insight, o próprio site, o canal no YouTube, eu vinha planejando tudo isso. E aí, com uma certa insegurança, talvez a palavra certa não seja insegurança, mas sem entender muito bem como isso iria se moldar. E aí, recentemente, né, numa leitura com uma mentora espiritual, me veio uma mensagem
da força soberana, dizendo: vai, não tenta descobrir se a estrada é asfaltada, se é de paralelepípedo, se é de barro, se nem há estrada. Apenas vai, vai porque eu vou te mostrar o caminho, né? E aí, fazendo já uma conexão com o tarô, é bem isso aqui, ó. É o início da jornada, né? É o louco aqui com a bagagem trazida, mas uma bagagem muito, muito pequena, entendendo que a gente precisa buscar mais disposto, com muita beleza, através dessa rosa maravilhosa, com esse sol que nos ilumina, lançando-se na vida, lançando-se nos desafios. A gente faz isso todos os dias. Às vezes a gente nem percebe, a gente faz no automático. Então, acho que o insight é isso aqui, é lançar-se diante da vida, é lançar-se diante dessa jornada e é trazer para essa jornada partilha, leveza, carinho, amor e junto com vocês que aí estão, descobrimos um pouco das nossas metas, das nossas missões, do porquê que aqui estamos nessa dimensão e o que precisamos trabalhar, evoluir, crescermos juntos, né? Algumas pessoas me perguntam, né, se através desses estudos da astrologia, como é que eu lido um pouco com esse dia a dia? Amigos próximos que sabem que eu gosto desses assuntos e leio e estudo muito. E eu costumo sempre dizer o seguinte: eu ainda estou no meu processo de autoconhecimento, ainda estou estudando muito a minha mandala, e na medida em que as coisas vão fazendo sentido para mim, eu começo a entender também que parte dessa missão é dividir. Recentemente, lendo um livro sobre astrologia kármica, né? E a gente sabe que existem diversos pilares, a astrologia tem diversas. É uma ciência muito ampla, eu acho que essa é a melhor palavra. Me fez sentido uma perspectiva que me veio, né? De guarda de conhecimento. Talvez em algum momento, né, nessas vidas que eu já tive, eu fui detentora de conhecimento e guardei, ou não fiz o uso devido do conhecimento. E aí eu venho para essa dimensão, né, Ariana, um leão, um ascendente, um Saturno ali em cima do meu ascendente, recado está dado, né? Uma das minhas grandes missões é partilhar. O pouco que eu aprendo, eu divido. O pouco que eu aprendo, eu divido. Então, essa é a nossa missão no Astro Insight. Esse vídeo é um vídeo introdutório que eu vou estar lançando no site, vou estar lançando nas redes. E a partir de agora nós vamos iniciar uma nova jornada. Nós vamos descobrir a jornada do tarô, que é também uma das minhas linhas de estudo e conhecimento ao longo desses anos, e tantas outras que eu sei que virão dessa interação que nós vamos ter aqui. Então, eu queria desde já agradecer a vocês, agradecer ao universo a oportunidade de partilhar um pouco dessa minha caminhada, dessa minha história, dessa minha jornada, e me colocar sempre à disposição da minha ancestralidade, da minha espiritualidade, à disposição da força soberana que nos rege, à disposição do universo e da vida, para que eu, junto com vocês e tantos outros, possamos passar por esse despertar de uma maneira mais leve, mais suave, e possamos, através desse despertar, entendermos quais são as mudanças necessárias no nosso microcosmo aqui dentro, né? Em sintonia com esse macrocosmo que aqui está. Isso é o que a gente chama de sentido na vida, isso é o que a gente chama de propósito.
tem essa conexão, porque a centelha divina está aqui, nós já nascemos com ela. Às vezes o que a gente precisa é somente pegar esse fiozinho invisível, fazer a conexão. E esse é um dos propósitos desse espaço. Um beijo enorme para vocês, uma excelente semana para todos nós e sigamos nessa nossa comunidade de autoconhecimento. Cheiro grande e até mais.